Queridos, tem um capítulo 22 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, onde Emmanuel pega trechos do Novo Testamento e explica à luz da doutrina espírita. E tem um capítulo aqui que ele é particularmente precioso para mim. Como eu fui pega de surpresa, eu falei, eu vou falar do que eu gosto ali, de onde eu me encontro. O capítulo chama Que Buscais? E ele fala sobre uma passagem de quando Jesus começou as suas pregações. Ele estava andando e estava o João Batista com 3 discípulos. E aí João Batista vê Jesus passando, e João Batista era para eles um grande missionário, né? Já era um líder a quem eles seguiam. Só que este precursor de Jesus, que foi João Batista, ao ver Jesus passando, falou para os discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Quer dizer, ele reconheceu a sua inferioridade diante de Jesus e mencionou: aquele é o Cordeiro de Deus. E os 3 discípulos, então, passaram a seguir a Jesus. Jesus, vendo que eles o seguiam, este é o trecho a ser comentado. E Jesus, que está em João, capítulo 1, versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Que buscais? O que querem de mim? O que pretendem me seguindo? Que buscais? Então esse é o tema que nós vamos refletir essa noite. Mas antes nós vamos lembrar da parábola do filho pródigo, que vocês conhecem, mas nós vamos relembrar. A parábola do filho pródigo é aquela em que um pai muito rico tinha 2 filhos. Um deles falou assim: me dê a minha parte toda de direito, que eu não quero ficar aqui, eu quero ganhar o mundo. O pai então pegou o que lhe cabia e entregou, e o filho saiu. Nessa sua ida, ele gastou a rodo com prazeres mundanos, desenfreados, até que o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acabou, ele falou: e agora? Aí ele falou assim: vou ter que trabalhar, vou ter que me sustentar. E começou a trabalhar em troco de um pão. Em troco de um pão. Até que ele arrumou um serviço com um fazendeiro que criava porcos. E ele então se alimentava do que sobrava dos porcos. Aí ele parou, pensou, ele falou assim: os empregados do meu pai vivem muito melhor do que eu. Os empregados. E eu aqui
me alimentando desses restos de porcos. Vou voltar para o meu pai. Vou voltar para o meu pai. E voltou. Deliberou a volta, fez o caminho de volta. Olha as simbologias do Evangelho. Nós vamos falar delas. Fez o caminho de volta. E quando avistou sua casa, a propriedade do seu pai, ele viu o pai dele, que ao vê-lo, vinha correndo, feliz, ao seu encontro. E ele queria ali chegar no pai e se ajoelhar e falar: pai, me deixa ser um dos seus empregados. É só isso que eu quero. Só me deixa ser um dos seus servos. E o pai então, antecipando a qualquer movimento dele, veio correndo. Essa simbologia do pai correndo para encontrar o filho pródigo, o filho que retorna do mundo. Naquele tempo que Jesus contou essa parábola, foi um choque. Foi impactante. Porque ancião, naquela época, não corria. Eles tinham uns costumes do ancião ser aquela pessoa que andava devagar, era serena, não fazia movimentos bruscos, né? E este pai corre, quer dizer, é uma quebra de paradigma. Jesus vem romper paradigmas. Esse pai corre, não importa o que o filho fez, não importa. O pai correu ao seu encontro e o abraça, o envolve. E vem, meu filho, vem que agora nós vamos fazer um banquete. Meu filho voltou para casa. E o menino ali falou: mas você não vai me julgar? Você não vai perguntar o que eu fiz com o dinheiro? Você não vai dar um sermãozinho básico pelo meu erro, pelas minhas escolhas? E o menino pensando isso, não consta que ele tenha falado. Mas você não pensaria? Estou esperando um sermão e venha um banquete. Pois bem, o que nos interessa da parábola foi dito. Quem é o pai na simbologia do Evangelho? Mas Deus é o pai. Deus é o pai. Em todas as parábolas, a figura do pai, do mestre, é de Deus. Deus, então, quando nos coloca no mundo, Ele nos dá escolhas. Você é livre. Está aqui o que te pertence. Vai e faça o que você quiser. Eu estou aqui. Eu te amo e estou aqui. Quer ficar comigo? Ótimo, vamos. Mas você é livre para gozar o mundo. Para se perder nas ilusões do mundo. E é isso o que a gente tende a fazer. A gente discorre nos estímulos que são muito
muito satisfatórios, né? Eles são muito sedutores, os estímulos do mundo. E a gente então se entrega a eles, aos prazeres mundanos, e abandona o Pai, até a hora que chegam as dores, até a hora que o vazio invade e a gente não se satisfaz mais com o que o mundo nos oferece. Aí, olha onde Jesus foi. Olha a simbologia rica que ele colocou. O rapaz se alimentava do que sobrava dos porcos. É tão forte isso, porque a gente se considera, enquanto com a purpurina do mundo, a gente se considera o máximo, até que aquilo vai perdendo brilho, vai perdendo brilho, vai perdendo brilho, e chega uma hora que não faz mais nada dentro de nós. Chega uma hora que isso não nos alimenta, mas isso é alimento de porco. Percebem que como a comparação é forte? Aí é a hora que a gente retorna. Retorna a quem? É a hora que a gente grita de dor e fala: ai meu Deus. Essa é a hora do caminho de volta. E Deus, o que faz com a gente? Dá um sermão? Vem ao nosso encontro, correndo, satisfeito, entusiasmado, porque é o retorno do seu filho. Não é bonito, gente? Bonito, não é? Pois bem, a gente então, vindo, buscando Deus. Quem é o caminho? O que é o caminho, né? Quem é o caminho que nos leva? Qual é o caminho que nos leva a Deus? Jesus. Jesus é o caminho que nos faz buscar a verdade e chegar à vida plena. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando a gente vem a um templo religioso, a uma casa espírita, a gente vem em busca do quê? A gente vem em busca de algo que foi perdido. Porque muitas vezes a gente se vê em misérias deploráveis, que a maquiagem e o cabelo bonito e a roupa escondem. Mas as misérias da alma são marcantes. E é assim que a gente chega buscando a Jesus. E a hora que Jesus vira para mim, para Lucy, para Giovana, para nós todos, e fala assim: meu querido, eu estou aqui com você. Eu vim a esse mundo para te mostrar como fazer um caminho seguro que reconduza ao nosso Pai. Então, eu estou aqui.
com você e estarei até o fim dos tempos. Mas eu te pergunto, o que é que você veio buscar de mim? O que é que você espera que eu faça? E o que é que você espera fazer? Você, com a mobilização da sua força. Então essa é a pergunta: que buscais? E agora o benfeitor Emmanuel vai comentá-la. A vida em si é um conjunto divino de experiências. A vida em si é um conjunto divino. Ué, mas eu achei que era um conjunto de purpurina, um conjunto mundano de experiências. Não. Aqueles caminhos são necessários porque a gente, num dado momento de despertamento, a gente amadurece, a gente abre a cabeça, abre os olhos e encontra Jesus. Então, tudo que você faça neste mundo é uma experiência divina. Ah, mas nem tudo, né? Menos. Quando eu estou arrumando a cozinha, é um conjunto, é uma experiência divina? Sim. Lavar louça o quê? Lavar louça no frio, então, é uma experiência mais divina ainda. Quando você está lá, naquele apuro de 3 panelas ligadas, que coisa que eu não faço, porque se eu ligar 3 panelas de uma vez, eu queimo 4. Mas aquele apuro ali de cozinha, né, Ricardo? Você liga, né, bonitinho? Aquele apuro de panela ali, isso é uma experiência divina? Sim. Mas isso não está me agregando nada. Você que pensa que não. Você que pensa que não. Tem um livro chamado Renúncia. Se você não leu, você já está atrasado. Corre encomendar. Porque tem uma moça lá que chama Alcione. A Alcione, ela não era mais da Terra. Ela já era alguém que tinha mudado de planeta, de tão evoluída. Então ela morava em Sírios, outra constelação. Não tinha nada a ver com Terra. Mas ela tinha deixado gente que ela amava na Terra. Então ela voltou. Eu estou com uma vontade de contar muitos detalhes, mas eu vou me segurar aqui. Leiam o livro para vocês saberem o motivo principal que ela voltou. E eu nem vou contar que foi por amor. Eu não contei. Eu só indiquei. Pois bem, o tamanho daquele espírito, ela reencarnou na Terra e não tinha canal no YouTube. Ela não fazia palestra. Ela não era conhecida. Um anjo vem de outro planeta para a Terra. Isso aconteceu em 1560, por aí. A mãe dela contraiu peste, não desencarnou,
ficou com algumas sequelas. Pois bem, e ela então nasceu e sofreu para burro. Penou para burro. E tudo que ela fazia para todos à sua volta eram pequeninos gestos de bondade. Esses pequeninos gestos de bondade mostravam a gigante espiritual que ela era. Mas para ser gigante, ela não precisou ofuscar nada, ofuscar ninguém, fazer sermão moral para ninguém. Ela fazia pequeninas coisas à sua volta. Essa era a Alcione. Então, a nossa vida é um conjunto de experiências. Experiências o quê? Mundanas? Não, mundana é o recurso para gerar a experiência divina. Então, em tudo que você faz, pode ter ali algo divino. Por exemplo, como é que você fala alô no telefone? Alô? Fala. Já vi gente que tem telefone assim? Vontade de entrar no telefone e dar um soco na pessoa. Por exemplo, oi, a Carla, tá, oi, tá, Carla, fala bem, fala. Oi, direito. Né? Como é que você atende o telefone? Como é que você olha para uma pessoa que está chegando? Isso é doído, porque se a gente parar para pensar, na invigilância é com indiferença. Chega alguém de casa. Ô, fulano, já chegou? Quando olha para ele, né? Já chegou, fulano? Oi, fulano, chegou? Foi bom o seu dia? Você vê o que é uma experiência divina? Sigamos. Cada existência isolada... Você não pega água para mim? Obrigada. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Então assim, a gente não vai sair dessa existência sabendo muito ou fazendo muito. Mas a nossa atenção ao pouco já pode garantir o nosso sucesso nessa encarnação. E o sucesso é qual? Iluminei um pouquinho a minha luz. Fiz brilhar um pouquinho. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é o mais importante de todas as virtudes. É o mais importante de todas. É a mais... A aquisição é a mais importante. Está no gênero feminino. Em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Jesus, quando veio, ele falou assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Pensando na parábola, fique caminhando ali ao lado do Pai. Não se deixe perder nas ilusões do mundo, conquanto o mundo ainda mexa com a gente. Mexe. Você vê um carrão novo passando na rua, você fala: ainda vou ter um desse. Não é assim?
Mexeu comigo. Mexeu. Eu estava lendo o livro, não sei se é o livro do Filho do Evangelho, que fala de todos os planos que a gente vive, o da terra é mais difícil. Porque a gente tem desejos que nos outros planos a gente não tem. O plano carnal a gente tem. Dos desejos, dos valores, de todos os planos materiais, que nos outros a gente não tem. É. Exatamente isso que você falou agora. É isso mesmo. Os estímulos do mundo são muito fortes. E a carne é fraca. Na carne, o espírito baqueia. Tanto que até Alcione, esse gigante, quando foi reencarnar, o supervisor dela lá, que recebia orientação direta da hemisfera, da atmosfera do Cristo. Percebe a grandeza da coisa? O instrutor dela falou: Alcione, você tem certeza que você vai fazer isso? Porque lá embaixo, você sabe o que o mundo faz com os bons, Alcione? Cuidado, tem muita gente que se aventurou em experiência dessa e depois teve que ficar por lá para resgatar. Por quê? Porque aqui a carne baqueia, os estímulos nos tentam. Bacana isso, né? Bacana nada, é um perigo. Vamos lá. Então Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado. Quer dizer, qual é a garantia? Caminhe junto do Pai. Assim, mas as minhas tendências aqui, o que eu ainda quero? Beleza, você vai também vivenciar experiências mundanas que são necessárias. Porque senão você não amadurece. Obrigada, meu amor. Porque senão você não amadurece e diviniza o seu íntimo. Porque senão a gente nega. Nada disso mexe comigo. Esse é o hipócrita. E sabe o que Jesus falou? Que os ladrões e as prostitutas entrariam primeiro no reino dos céus. E os hipócritas depois. Porque os hipócritas eles estão negando, eles não estão gastando aquela ruindade para gerar bondade. Não, eles negam. Eles negam e cristalizam. Ficam ali, estagnados. O Emmanuel vai falar isso já já. Então, não afaste do Pai. Atento no primeiro lugar, o reino de Deus. E tudo o mais vos será dado. Quer dizer, aquilo que eu quero, eu também posso. Mas eu não devo me desviar. Porque a aquisição espiritual é a mais importante. Porque ela é valor imperecível. O que você conquistar no mundo, fica. O que você conquistar no seu coração, de renúncia, de bondade. Sabe aquele negócio? Eu tenho muitos motivos para brigar com a minha sogra, mas eu não vou brigar. Vou compreendê-la. É muito amargo aqui. Só que é muito doce lá. E ficar em cima das suas verdades, da sua razão, brigar pelos seus direitos, é doce aqui e amargo lá. Continuemos. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimento. Esse é o ponto.
no jogo inferior dos interesses egoísticos. A gente, quando se depara com a necessidade, com o vazio, com a angústia, e grita, ai meu Deus, e se volta a Deus, a gente vem buscando Jesus nos templos religiosos, trazendo o quê? As minhas necessidades e os meus desejos de satisfação. Então assim, Jesus, me ajuda, tira isso de mim, porque eu estou sofrendo. É isso que Emmanuel está falando. Os homens estendem ao departamento divino a sua viciação de sentimentos. Quer dizer, eu vou lá para ser curado. Eu vou lá para Jesus me livrar deste mal. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Olha o nosso engano infantil e comum. A gente sofre problemas de mundo e se volta a Deus, buscando Jesus para solucioná-los. Então, só o que eu pretendo neste pensamento de aprendiz que a gente tem que reconhecer que tem. Não é ofensivo falar que a gente é assim. É necessário, senão a gente não transforma. A gente vem a Jesus e quer continuar com as ilusões do mundo, mas satisfeitas no poder divino. Então é hora que eu falo assim, ai meu Deus, me ajuda porque eu preciso ganhar mais. Me ajuda porque eu preciso subir de cargo. Me ajuda porque eu preciso de uma casa maior. Quer dizer, eu trago as ilusões do mundo com o poder, usando o poder do alto. Olha que profundo que é isso, gente. Olha onde Emmanuel foi. Muitos devotos pretendem encontrar na providência divina uma força subornável. Meu Jesus, eu vou fazer tal sacrifício, aí o Senhor me dá tal coisa. Gente, não precisa admitir não, mas olha para dentro e veja, porque assim, esse é o caminho que a gente está. Esse livro foi escrito, sabe quando? Em 1900. Ô raio, cadê? FEB. Foi aqui, foi do nosso Chico. Não fala o ano. Ah, fala aqui no prefácio. Ó, 1948. É muito recente. É muito recente. Percebe que é para nós mesmo, é para nossa geração. É atual.
É atual, gente, é para agora. Percebe? É a gente que faz isso. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Porque ele falou assim: filho, vem cá, você está aí vivendo como os porcos. Vem cá, vem comigo. Vem comigo, ó. Eu vou te mostrar como chegar ao Pai. Eu vou te mostrar como vencer o mundo. Porque eu venci o mundo. Bonito isso, não é? A cruz do Calvário é símbolo vivo. Não é uma exaltação de dor do mestre à toa. A cruz do Calvário é para nós nos lembrarmos de que nós temos a nossa cota de dor que precisa ser vivida. E você vem aos templos para que Deus te tire a sua cota de dor? Não. Ó, os templos existem para expandir a nossa compreensão de o que eu posso fazer para me melhorar, para me fortalecer. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Quem quer liberdade tem que obedecer. Olha que contradita, bonita de ser pensada. Quem quer liberdade não obedece, manda. Não é assim? Não no raciocínio divino. Não para aquele que se afastou voluntariamente do Pai. Porque lá fora é que se perde a liberdade. Lá fora é que se acorrenta nos desejos inferiores que têm de ser satisfeitos. Então, fora de Deus é que é prisão. Com o Pai é libertação. Olha que contradição bonita, profunda. Vou ler de novo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer. Obedecer a quem? Aos seus impulsos inferiores? Não. Obedecer a impulso inferior é prisão. Obedecer aos desígnios supremos é atender ao que Deus colocou à sua volta como material importante de você se relacionar para aprender, para passar de ano, para gerar experiências divinas. Sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. A compreensão de Jesus associada aos pequenos atos do dia a dia. Então, como vencer o mundo? Então tá, eu admito os meus desejos inferiores e quero vencer o mundo. Não quero me deixar dominar mais por impulsos inferiores. Como vencê-los? Não é uma receita muito grande, não. Compreenda Jesus. Entenda o que Jesus nos trouxe como mensagem de salvação. Porque senão a gente não passa dos ritos para entender, para viver Jesus.
É uma reza aqui, é uma promessa ali, é um ato lá. E a mensagem profunda de libertação? Quer dizer, é compreender Jesus que ele falou. Percebe? Sem a compreensão de Jesus, associada aos atos de cada dia. Alcione podia cobrar assim, falar: meu Jesus, eu sou muita coisa, eu sou muito grande para viver tão oculta aqui. Por que o senhor não me coloca num palanque com um holofote para eu ensinar muitas pessoas? Ela era humilde demais. Ela sequer cogita de pensamentos assim. Mas a gente poderia questionar sobre isso. Falar: nossa, um espiritão daquele. Um gigante daquele. E viveu oculto. Por quê? Porque são os pequenos atos do dia associados à compreensão de Jesus. Então assim, Jesus falou assim: se alguém quiser te roubar a túnica, entregue também a capa. Aí leva isso para o dia a dia. Leva isso lá para o dia a dia. Alguém olha assim, com um olhar meio ameaçador, a gente já, opa! Inimigo das trevas, afasta de mim. A forma como a gente lida com os ignorantes do mundo traduzem o nosso íntimo. Traduzem a nossa necessidade de compreensão de Jesus. Nós estamos longe de aplicar a mensagem dele. Assim, mas você está querendo dizer que eu devo deixar a pessoa me passar a perna? Filho, eu não. Quem disse foi Jesus. Se alguém quiser te entregar a túnica, entrega também a capa. Se alguém te forçar a andar 1000 quilômetros, anda 2000. Foi Jesus. Porque o que você vai ensinar aquele com quem você se relaciona, com a sua devolutiva de perdão e de bondade, é que caracteriza o que você tem dentro. Então é muito fácil mostrar o seu animal interior quando alguém mostra o animal interior dele. Fala: isso eu não dou conta de fazer. Beleza, nem eu. Só que essa é a mensagem. Essa é a mensagem. No dia a dia, no seu dia a dia, preste atenção nos atos de bondade, de perdão, de atenuar o impacto da maldade que vem do outro. Preste atenção no que você já é capaz de dar. E dê. Aí quando você descobriu que você é capaz, do tanto que você é capaz de dar, dê mais um pouco. Porque aí a pessoa quis te tirar a túnica, você entrega a capa. No livro Paulo e Estevão, lá pelo meio, lá num terço do livro, assim, tem uma passagem onde o Estevão, ele tinha sido prisioneiro e tinha virado escravo e estava num navio como escravo. E ele foi tão bom, porque a pessoa de dentro do navio contraiu lepra. Mas era uma pessoa de alto poder,
um romano poderosíssimo. Ele então não seria levado ao Vale dos Leprosos. E o Estevão ficou cuidando da pessoa. Com os conhecimentos que ele tinha ali, com umas ervas, tananã, tratava as feridas desse romano. E o romano se curou. Quando o cara se curou, ele falou assim: eu não posso continuar com você como meu escravo. Ele era escravo do navio. Mas eu também não posso te libertar. Então vamos fazer o seguinte: você finge que foge e eu finge que deixo. Aí a gente fica bem. Aí lá vão falar: nossa, fugiu, vamos atrás. Você fala: não, já deve ter morrido, alto mar, e deixa quieto. Quer dizer, eu salvo a tua pele. Mais do que isso eu não posso fazer. E ainda tirou um dinheirão do bolso e entregou para o Estevão. E assim o Estevão fingiu que fugiu e o cara fingiu que não viu. O Estevão chegou lá na beirada da praia. Tinha uma moitinha assim embaixo, ele aproveitou para descansar, estava deitado, dormindo, chegou um bandido. E falou assim, E ele acordou com o cara mexendo nos bolsos dele. Aí ele falou assim, aí ele acordou o cara estranho assim em cima dele. Ele falou assim, por favor, o que você quiser, só não me mate. Eu fico pensando, se eu estivesse no lugar do Estevão, eu falava: me mata logo para acabar essa vida desgraçada que eu tô. Né? Por muito menos a gente pensa em querer morrer. E ele: por favor, qualquer coisa, só não me mate. Aí o cara, que já ia com mais agressividade, abrandou e falou assim: você tem dinheiro? Aí ele falou assim: tenho sim, e vou te dar tudo. Aí o ladrão ficou bonzinho com ele. Ele tirou um calhamaço, um saquinho, né? Naquela época era saquinho. E entregou para ele. O ladrão adorou ele. O ladrão, na hora, sentiu amor. Aí o ladrão falou assim: você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa aí que ajuda para levantar? Ele falou assim: não, tá tudo bem. Aí o ladrão falou assim: então tá bom, então eu já vou indo, roubando o seu dinheiro. Eu já vou indo, e você fica aí. Aí ele falou assim: vai com Deus, meu irmão, o dinheiro é muito bom quando nos traz a salvação. Vai com Deus. Aí o ladrão não entendeu o que ele quis dizer. Comentário de Emmanuel. Se eu não tivesse o dinheiro, teria acabado com a vida teria dele. matado. Então, qual o valor do dinheiro? Preservar o que é bom. No caso, a vida dele. No caso, a vida dele. Aí o ladrão foi embora. Dali, não passou uma hora, o Estevão foi resgatado e foi, 2 dias depois, conduzido a Jerusalém, onde encontrou com Simão Pedro, e dali começou a pregação dele, né? Uma parte muito linda do livro. E então, o que é alguém querer tomar a túnica e a gente entregar também a capa? O ladrão veio e te roubou. Ele já levou a túnica. Entrega a capa para ele. Qual é a capa? Abençoa o infeliz. Abençoe. Eu fui roubado e tem que abençoar. A receita é do Cristo. Você quer ter paz? Você quer voltar ao encontro do Pai? Este é o caminho da libertação. É tolice, exatamente.
Então, gente, sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, os pequeninos, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Como é que está a sua alma? Muito possivelmente, fazendo uma análise grosseira, muito possivelmente, a nossa alma anda prisioneira de preocupações inferiores. E viemos em busca de Jesus para que Ele nos tire as preocupações. Aí sabe o que Ele vai falar? Filho, eu não vou tirar. Eu não vou tirar. Essas preocupações você vai vencer. Porque isso é o que cabe a você fazer. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando viu Jesus, gente, enquanto Saulo, ele era cruel. O bicho era... Se lê a primeira parte do livro, Paulo e Estevão, dá vontade de encontrar o Saulo, que depois que ele passou a ser chamado Paulo, dá vontade de encontrar o Saulo e falar, cara, como é que você teve coragem de fazer tanta maldade? Ele arrancava a unha com material pérfuro cortante, fazendo o pessoal entregar os cristãos. Então vamos lá, arranca a primeira unha, vamos ver, fala. Não falou não, arranca a segunda. Arranca a terceira. Não gosto nem de ler essa parte. Aí ele tem a visão de Jesus, mas ele era um rapaz um moço de ideal que acreditava estar fazendo certo para salvar a fé que o tempo defendia. Até então ele não conhecia Jesus. Aí, ele indo perseguir um cristão, cai do cavalo no deserto, cai do camelo no deserto, porque um clarão mais intenso que o sol do meio-dia ofuscou o sol do meio-dia, o clarão, fez ele cair do cavalo. Aí ele caiu do cavalo e visualizou um ser iluminado e falou, quem é o Senhor? Ele falou assim, eu sou aquele que você está indo perseguir. Eu sou Jesus, o Nazareno. Aí Paulo falou, nossa, ele estava certo e eu errado. Eu estava indo pelo caminho torto e agora ele veio me buscar para que eu vá no caminho reto. Aí o Paulo falou assim, que queres que eu faça? E Jesus falou, vá até Damasco, que lhe será dito o que fazer. Ele questionou? Ah, Damasco? Oh, né? Agora que eu já conheci o senhor veio me buscar, né? A gente está parceiro. Não dá para o senhor me conduzir? De um veículo mais poderoso? Levitando? Ou então estalando os dedos? Não dá para o senhor fazer isso? Não, vá você até Damasco. Vá até Damasco, que eu te encontro lá. Ele não levou o Paulo no colo. Percebem? Onde entra? E a partir deste dia,
Paulo passou a fazer. O verbo é ação legítima de próprio punho. Paulo, a partir deste dia, compreendendo Jesus, passou a fazer todos os dias pela sua renovação. Agora, a pergunta é: o que eu e você devemos fazer? O que é que nós viemos buscar aqui? Facilidades? Eu quero encontrar o bolo pronto? Não. Eu vim buscar a semente para plantar o trigo. É isso que eu e você viemos buscar aqui. Se a gente está achando que vai encontrar o bolo pronto e um banquete para nos alimentar, nós vamos embora daqui frustrados. Falando, compreendo. Não é para mim esse negócio de espiritismo. O que é que você quer? Facilidades ou compreensão? O que é que você veio buscar? A continuidade da sua limitação de entendimento? Ou a dilatação dessas possibilidades? Porque isso define, isso muda tudo. Ninguém esqueça a verdade de que o Cristo se encontra na porta de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Que buscais? Queridos, que possamos a cada dia, porque nós não vamos compreender a mensagem num estalo, num átomo de segundo. A gente não vai compreender. Mas o nosso exercício, o nosso sacrifício, neste momento, é continuarmos na linha do esforço. Porque se a gente seguir, não na linha do acerto, porque esse a gente ainda não possui, na linha do esforço, se a gente seguir atento em acertar, atento em ser melhor, a gente já está garantindo uma experiência divina nesta existência. Então, não nos percamos, que nós tenhamos condições de sentimento, de compreensão, para que a gente não se perca nas ilusões do mundo, que a gente transite pelas ilusões do mundo, mas tenha como norte, como rumo, em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí tudo o mais nos será dado por acréscimo, tudo o mais. Todos os recursos de que você necessita te chegarão, porque o Pai não te abandonou, você abandonou Ele, mas Ele está por você. Volte e Ele vem correndo ao seu encontro. Então encerramos a preleção de hoje com este entendimento. Quero buscar
em mim o meu esforço constante. É isso, pessoal.